Meus irmãos, nesse vídeo eu trago para vocês algo muito sério. Eu vou provar para você que está me assistindo agora que o Frei Tiago de São José, conhecido assim, né? Frei Tiago de São José, é usado pelo demônio e está enganando pessoas, colocando pessoas contra a Igreja Católica, contra o Papa. E eu vou mostrar para vocês isso agora. Eu vou mostrar para vocês, certo? Como 2 mais 2 é 4, que esse frei é usado pelo diabo. Eu vou mostrar algo para vocês agora muito sério, para confirmar o que eu já tinha dito aqui no canal, que esse frei, usado pelo demônio, ele distorce as palavras do Papa Francisco, ele dá interpretação às palavras do Papa Francisco, ele coloca palavras na boca do Papa, ele coloca, inclusive ele comete um pecado gravíssimo de colocar intenção no coração do Papa. Ele diz que o Papa teve essa intenção X ou Y. E eu vou mostrar para vocês como ele engana pessoas na internet e como ele é usado por Satanás. Eu vou provar para vocês agora, certo? Veja só quanto absurdo isso daqui. Agora assiste e presta atenção no que ele faz, no que o demônio está fazendo, usando ele. Olha só. Entretanto, Francisco vai dizer aqui que a guerra é um sacrilégio. Então aqui já veja como ele interpreta as coisas. Porque para ele o ser humano é Deus. Então aqui já veja como ele interpreta as coisas. Porque para ele o ser humano é Deus. E se o ser humano é Deus, a ofensa contra Deus é sacrilégio. Logo, a guerra é um sacrilégio. E aí ele diz, vamos parar de alimentá-la. Há um ano, em minha peregrinação ao maltratado Iraque, pude tocar o desastre causado pela guerra. Violência fratricida e terrorismo. Ora, mas essas mesmas pessoas que causaram esta violência no Iraque estavam presentes no velório de João Paulo II, que ele chama de santo. Então, se essas pessoas são amigas de João Paulo II, que é considerado para Francisco um santo, então isso significa que João Paulo II e toda a estrutura dessa nova igreja está conjuminada com essa violência fratricida e esse terrorismo. Então isso significa que João Paulo II e toda a estrutura dessa nova igreja está conjuminada com essa violência fratricida e esse terrorismo. Porque todas essas pessoas estão juntas nos mesmos projetos e nas mesmas coalizões políticas. E aí ele vai dizendo nessa linguagem sentimentalista que ele viu os escombros das casas, as feridas dos corações, mas também sementes de esperança e de renascimento. Eu nunca teria imaginado então que um ano depois um conflito irromperia na Europa. Então é o que ele diz aqui, que ele nunca imaginaria esse conflito agora da Rússia com a Ucrânia, sendo que ele esteve pouco tempo antes com Putin. Então se ele tem tanta amizade, tanta proximidade com Putin, então por que ele não liga, não faz uma reunião, não procura fazer uma forma eficaz de resolver o problema? Mas não, aqui sempre nessas conversas sentimentalistas que nós percebemos aqui que não passa de pura hipocrisia. Meus irmãos, só não vê quem se faz de cego. É nítido isso. Você veja só que absurdo que esse frei faz. Ele distorce a intenção. Isso é o pecado do juízo temerário. Dizendo que o Papa não está fazendo nada, que inclusive esses últimos papas são aliados desse povo. Cara, quanto absurdo que você acabou de assistir aí. Será possível que ainda tem gente que dá crédito para um homem desse? Esse homem está possuído pelo demônio. Esse homem está sendo usado por Satanás, enganando pessoas. Não sigam o que esse frei cismático está dizendo. Você viu o esforço que ele teve de distorcer
não somente as palavras do Papa Francisco, mas também as intenções. Ainda diz que a presença daquelas pessoas no velório de São João Paulo II, ele até nega a santidade de São João Paulo II, se nega até que ele é Papa, né? Imagine a santidade. Ele vai lá e diz que isso é a confirmação, que esses papas, eles têm unidade com esse povo das guerras. Veja só, quanta distorção. Gente, isso é nítido. Não precisa você ser muito sábio para perceber que ele está distorcendo, que ele faz, ele aplica de forma negativa, ele julga de forma temerária, ele quer definir até a intenção que se passa no coração do Papa Francisco. Você tem noção do quanto isso é diabólico? Do quanto isso é satânico? Você está vendo o que é que tem por detrás desses movimentos sedevacantistas? O demônio. A mesma coisa aconteceu com Lutero e com tantos outros que apedrejavam o Papa, que distorcia o que o Papa dizia, que distorcia as falas do Papa. Tudo bem que existem situações que nós sabemos claramente, e outra coisa, eu deixo claro isso aqui, eu não concordo com aquilo que aconteceu da Pachamama e etc e tal, mas pelo amor de Deus, fazer esse tipo de distorção que vocês acabaram de assistir, gente, isso é satânico, pelo amor de Deus. Isso é extremamente satânico. Patrística Inácio aos Filadelfienses diz: se alguém segue cismático, não herdará o reino de Deus. Quem está seguindo essas loucuras desse Frei aí, você está no caminho do inferno. Vejam, eu mostrei para vocês aqui o esforço que ele tem de interpretar de forma temerária, de lançar em cima das palavras do Papa distorções para poder demonizar o Papa, gente. Veja quanto absurdo esse homem está fazendo. E tem um monte de gente seguindo esse cismático, esse desequilibrado. Um monte de gente seguindo aí ele. Né? Aí as pessoas vão assistindo e aí ele vai distorcendo as falas do Papa, ele usa documentos da igreja, frases de santos, mas colocando em cima disso uma interpretação negativa no esforço de demonizar o Papa, de demonizar a igreja em sua atualidade. Meu Deus do céu, eu fico impressionado com essas coisas. Na Patrística Inácio aos Filadelfienses diz: Deus não habita onde existe divisão e cólera. Você percebe claramente que esse povo é divisor e eles possuem uma cólera contra o Papa, contra a própria igreja, mas eles dizem que estão defendendo a igreja com isso. É esse tipo de defesa que os sedevacantistas têm. Veja o esforço de distorção, gente. Veja o esforço satânico de demonizar a imagem do Papa Francisco. De tentar falar que ele é um impostor. O cara chama o Papa de hipócrita. Gente, olha só as ofensas que estão sendo ditas ao Papa. Vocês acabaram de assistir. Não se faça de cego, não se faça de louco. Esse Frei é usado pelo demônio. Patrística Inácio aos Filadelfienses também diz: exorto-vos, né, a não fazer nada com o espírito de rixa, mas segundo o ensinamento de Cristo. A gente vê claramente que o que movimenta os vídeos desse Frei Tiago, as interpretações que ele dá, ele lê uma coisa aqui, cara, ele joga uma interpretação completamente distorcida daquilo que de fato aconteceu, daquilo que de fato foi dito, e ele ainda lança aí um julgamento sobre a intenção, como se ele fosse Deus, dizendo que o Papa diz... Veja, a questão do sacrilégio, o que o Papa quis dizer com isso? Que a guerra ofende primeiramente a Deus, depois ofende os irmãos, ofende a sociedade, porque é pecado. Veja, aí o cara vai lá e diz que o Papa considera o homem, que o homem é que é Deus. Porque se a guerra é um sacrilégio, o homem ele está dizendo que... Veja que ele lança uma interpretação distorcida. Aí o cara vai e diz que o fato daqueles caras estar lá no velório de São João Paulo II, ali é a prova. Olha só o que ele diz. O significado disso ele tirou isso da onde? Das profundezas do inferno. Essas interpretações dele. Isso ali é a prova que eles são aliados.
O cara vai e diz que o Papa Francisco tem uma aliança, porque o que ele mostrou aí, que ele tem uma aliança com Putin, que ele não é contrário a esta guerra, não. Gente, pelo amor de Deus, as homilias do Papa sobre essa guerra, ele bombardeou isso de todo jeito, pedindo para parar com esta guerra. Aí ele, não, mas ele, por que ele não liga para o Putin? Será que você sabe se ele ligou ou não? Você sabe? E as homilias do Papa pedindo para parar a guerra não é suficiente? Ou você acha que o Putin não está sabendo dessas homilias? Pelo amor de Deus, o cara faz juízo temerário. Ainda diz aí que o Papa é um hipócrita. Chama o Papa de impostor, de herege, de tudo. Ele não tem poder para tais interpretações. Quer interpretar até o que se passa no coração do Papa. Meus irmãos, divulguem esse vídeo, porque esse frei está enganando muitas pessoas. Envie esse vídeo para todos os seus grupos católicos. Nós vamos desmascarar esse frei cada vez mais. Vamos mostrar. Eu vou intensificar minhas gravações de vídeos aqui, mostrando quem de fato está usando esse frei. É o próprio demônio que usa ele. Ele lança interpretação nas frases de forma distorcida e satânica. Ele quer até julgar a questão da intenção do Papa Francisco. Isso é algo absurdo. Cuidado com quem você anda seguindo aí na internet. Com quem você anda acreditando aí na internet. Né? Cuidado com essas pessoas. Estão sendo usados pelo demônio para confundir sua cabeça. O que é que eles estão gerando? Confusão. É o povo confuso. Um povo deixando de ir para a casa de Deus. Um povo julgando o Papa de forma temerária. O povo aí, ó, a visão anticlerical. Cuidado. Amém? Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, dá logo o seu like. Se inscreve no canal. Você que ainda não comprou o nosso material, nosso estudo bíblico contra os ataques das seitas, entre em contato comigo nesse WhatsApp que vai aparecer na tela aí. Também você que pode contribuir com nossa missão, tá aqui a conta, ajuda a nossa missão, nós precisamos da sua contribuição. A partir de R$1 você pode fazer um Pix, depositar aí, ajuda a gente, certo? Para que nós possamos continuar os nossos trabalhos caritativos, pagar a conta da nossa missão, as contas da nossa missão, também fazer aí esse apostolado crescer cada vez mais. Conto com você, com a sua divulgação. Salve Maria, até a próxima. E não esquece de me seguir no Instagram, Daniel Silveira Fonteles.